Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. 7h06. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017. Uma ótima manhã para você. Obrigado pelo seu carinho. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Para Água Boa Distribuidora, representante exclusiva das águas mineral Buriti Soberana para Sinop e região, 3515-0030. Para Empório da Carne, a sua casa de carnes. Todos os dias os melhores preços para você. Venha você também para Empório da Carne. E amanhã, terça-feira, é a terça da Empório. Preços imbatíveis. Na Avenida dos Tarumãs, 184. Telefone 3532-7919. BDS. A evolução em material de construção. Com blocos de concreto BDS, você tem praticidade, economia e uma redução de até 30% no tempo de conclusão da sua obra. Blocos BDS facilita instalações hidráulicas, elétricas e telefônicas sem a necessidade de quebrar os blocos. A BDS Blocos oferece também os pavers, peça para montagens de calçadas e pisos de pátio, muito utilizados em grandes centros para calçadas de ruas, pátios de postos e estacionamento e muito mais. Fácil montagem, ótima drenagem da água da chuva, antiderrapante, durabilidade e eficiência. BDS Blocos, na Avenida das Figueiras, 1608, telefone 3515-8834. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h07, horário brasileiro de verão, nos nossos estúdios. José Carlos Araújo. José Carlos, bom dia, seja bem-vindo, ótima segunda. Bom dia pra você, Kiko, bom dia, Lobão, bom dia aos ouvintes do Jornal da 93, uma ótima segunda, uma ótima semana pra todos em Sinop e no norte do estado. Edinaldo Lobo, bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia, José Carlos Araújo, ouvinte do Jornal da 93. Estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira. As principais manchetes da nossa edição de hoje. Jornal da 93. 7h08. Laudos entregues aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito montado pela Câmara de Sinop para investigar os valores nas taxas e cobrança pela concessionária Águas de Sinop mostram que dos 20 hidrômetros testados pela equipe do Inmetro, 17 foram reprovados. E o coordenador da Águas de Sinop, Lineu Machado, explica que perícia, explica a perícia e tenta justificar a investigação por empresa investigada. O vereador Edivaldo Costa, que faz parte da comissão da CPI das Águas de Sinop, afirma que irá ouvir novos usuários e acredita que a população continua sendo prejudicada. O presidente da CPI, vereador Tony Lennon, do PMDB, é favorável por encerrar a CPI, pois acredita que os critérios da investigação e afirma: projeto de lei que trouxe Águas de Sinop não teve critérios nenhum e nem cuidados com o futuro da população. Teremos ainda uma entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios hoje, Zé? Essa entrevista foi cancelada. Nosso entrevistado não vai poder comparecer hoje aí. Então a gente vai ficar com os outros destaques deste fim de semana com Edinaldo Lobo, né? A delegacia e outras informações. E teve muitas coisas de cabo de alta tensão que caiu. Tem muita coisa a partir de agora no nosso Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h09. Antes de eu chamar o Lobo aqui, ontem teve um fio de alta tensão que fez um estrago danado, né, Zé? Aí na cidade de Sinop. Exatamente. Foi um incidente, na verdade, né? Que aconteceu ali no bairro Boa Esperança, na rua 4, né? E a rua Antônio Luciano, se não me engano. E esse fio acabou quebrando, rompeu e caiu em cima de um veículo. Ai. Mas por sorte não tinha ninguém no carro, o carro estava estacionado, né? Um Celta branco, ficou bastante danificado com diversas avarias, queimado, né? Totalmente devido aí à descarga elétrica. E por causa desse fato, né? Boa parte dos bairros na região do Grande Boa Esperança e da área central de Sinop ficaram sem energia elétrica por pelo menos 1 hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado, foi até o local, resolveu o problema, a situação ali, fazendo a segurança da população, porque um fio de alta tensão, né? Imagina, né? Poderia ter causado um estrago bem maior. Né? Molhado. Chovendo ainda, né? Tava molhado ainda. E depois a concessionária de energia elétrica foi até o local e resolveu o problema lá. Maravilha, esse incidente aconteceu ontem à noite. Edinaldo Lobo, e por falar em incidente, acidente e outras coisas mais, como é que foram as últimas horas pelo lado da polícia nesse final de semana? Movimentado ou foi um pouco mais tranquilo, Lobo? Não foi tranquilo não, Kiko Maravilha, José Carlos Araújo e também os nossos ouvintes foi bastante movimentado o setor policial. Tivemos acidentes com vítima fatal, da MT que dá acesso
ao aeroporto, tivemos violência doméstica, tráfico de entorpecente, enfim, muitas coisas aconteceram na cidade de Sinop. No sábado, um acidente violento, hein? Um automóvel da marca Fiat acabou batendo em uma XTZ. O jovem que conduzia o automóvel da marca Fiat, ele tem 20 anos de idade. O homem que estava na XTZ, tinha 37 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o jovem de 20 anos de idade estava com 0,59 de miligrama de álcool no sangue. Foi preso em flagrante. Não tive a informação, porque o fato ocorreu no sábado e ontem de manhã eu não estive na delegacia municipal. Não sei se foi pago fiança, se foi liberado ou não, mas a princípio ele foi preso em flagrante pela polícia. É inafiançável. E, segundo eu tive em contato com a polícia, e ontem, no fim do dia, iria acontecer a audiência de custódia dele aqui no Fórum de Sinop. Só que eu não tenho informação se ele foi liberado ou não, mas é inafiançável o crime dele. Segundo a informação, ele pegou o motoqueiro por trás, eles estavam indo no mesmo sentido, né? A princípio são informações da polícia, né, do Corpo de Bombeiros no local, que deverão ser apuradas, mas a princípio foi isso realmente que aconteceu. E segundo informações, parece que o rapaz da moto XTZ faleceu na hora, né? Faleceu no local, o fato foi ali próximo do bairro Portinari, quem vai para o aeroporto João Batista de Oliveira e Figueiredo em Sinop. Um acidente violento. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência, disse que o carro foi parar distante, aonde ficou a moto, onde ficou o carro, foi uma distância considerável. Pena, né, que mais um acidente na cidade de Sinop. Olha, nós cobramos aqui, obviamente, que é o nosso papel, né? De divulgar, de cobrar, de falar de coisas boas também, quando tem coisas ruins também. É o dever da imprensa, esse é o papel da imprensa. E, obviamente, José Carlos Araújo, Kiko Maravilha, a Polícia Civil estava trabalhando incansavelmente na intenção e na busca de prender os acusados ou acusado da morte de Altair José Bastos. Na sexta-feira, na capital do estado, a Polícia Civil fez a apreensão de um menor de idade de 17 anos e uma mulher de 23 anos. Eles são acusados direto da morte aí de Altair José Bastos, de 54 anos de idade. Segundo informações do delegado, ainda está sendo apurado. Mas quem atirou em Altair José Bastos é aquele jovem de 17 anos que ceifou a vida do tenente-coronel Wagner. Que coisa, hein, cara? Então é ele. Ambos encontram aqui na Delegacia Municipal de Polícia Civil. A jovem de 23 anos vai ser ouvida na audiência de custódia daqui a pouco. E o menor infrator foi pedida aí a internação do mesmo. A polícia ainda investiga mais 2 pessoas que possivelmente possam ter participado desse latrocínio seguido de morte. Que situação, porque lá no dia do crime lá, né, foram vistas 2 motos e 4 suspeitos. Então, assim, com certeza há mais 2 aí nesse caso. Um deles seria esse jovem, né, que participou da morte do Wagner e que também está sendo investigado. Pelo menos é uma versão que foi apurada até agora pela DERF aqui de Sinop. Eles foram presos em Cuiabá, viu? Pois é. Em Cuiabá, lá no bairro Pedra 90. Só que eles são de Sinop. Alugaram uma casa lá, logo depois do crime. Deixa eu só fazer um adendo naquela informação. Zé, obrigado, Genoir aí, que passou pra mim. A audiência de custódia do rapaz do acidente foi no sábado à tarde, ele foi liberado, tá? Foi liberado, né? É. Pois é, por isso que eu digo, nós não sabíamos, não tínhamos Acabou a informação. de chegar aqui. Obrigado, Genoir. Até porque troca de plantão, né, a cada instante. E obrigado pela audiência, Genoir. Um grande abraço, grande parceiro nosso. Exatamente. Lamentavelmente, né, rapaz, esse empresário que foi morto no dia 23 de setembro, né? Você sabe o que deixa a gente mais revoltado? Não, é sério. A revolta é por causa disso. Esse jovem que possivelmente tirou a vida desse empresário já tirou a vida do tenente-coronel Wagner aqui também. Que já tinha diversas passagens. Fora as outras passagens. Recentemente, ali, negócio de uma moto lá com droga. Você lembra disso? Você trouxe a notícia e depois... Levou um tiro no pé ali no... Sabe, gente... Sério, cara, eu não sei quantas vidas mais vai ser preciso ser tirada para que a gente entenda que o ECA, ele é muito bonito, ele é muito bom, ele é muito bacana, desde que nós tenhamos um país que dê condições para ele ser aplicado, cara, né? Para que ele possa ser aplicado. Porque o que nós temos hoje aqui, Zé Carlos, você e o Lobo vivem esse cotidiano, 90% das ocorrências que são registradas, inclusive as mais graves, são de menores. E eu conversei no último sábado, no 93 Entrevista, com o Felipe Guerra, presidente da UAB, e em determinado momento nós tocamos nesse assunto do centro de ressocialização, que seria, sem sombra de dúvida, segundo a autoridade, uma das principais saídas
para o controle da criminalidade envolvendo os menores e adolescentes aqui em Sinop. Segundo ele, uma casa como essa teria condições, teria com toda a estrutura física de apoiar o menor, de colocar o menor ali dentro e colocar aí as suas penas alternativas, Kiko, que pede o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, esse projeto ainda continua no papel. Está sendo discutido, está. Só que ainda continua do papel, não saiu do papel e seria uma alternativa fortíssima. Até porque o centro que nós temos hoje ali, né, já não cabe mais ninguém. A estrutura física, né, já é ocupada na delegacia da mulher, né? Olha só, já é anexa à delegacia da mulher e não tem capacidade para mais cadeia nada. Feminina, né? Exatamente. É a cadeia feminina. Aí a gente cai naquela prerrogativa, como que um Estado que não consegue sequer pagar o salário do funcionário público da saúde, de fazer um hospital funcionar, vai fazer um centro socioeducativo que requer todo um cuidado diferenciado com psicólogo e por aí vai, toda essa situação funcionar. Infelizmente, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós estamos no mato, sem cachorro mesmo e sem gato. A situação tá bastante complicada. Sem gato. E um detalhe, viu, Kiko? Cada setor desse, segurança, saúde, educação, tem a sua fatia do governo federal e do governo estadual. Ou seja, daria perfeitamente para colocar em funcionamento. Só não coloca porque não tem jeito mesmo, não dá, não quer. Que mais, Lomão, nós temos só por para hoje? fecharmos aqui. Ontem era 13 horas e 40 minutos, quando a Polícia Militar de Sinop fazia rondas nos bairros da cidade, especificamente no bairro Jardim Celeste, ali na Rua dos Antúrios, quando recebeu uma informação que um homem estava vendendo entorpecentes. Aí a polícia abordou esse jovem. Sabe com quantas gramas de maconha que ele estava? 408 gramas, quase meio quilo. Ele estava no Jardim Celeste, na Rua dos Antúrios, mas ele é morador do bairro Maria Vidilina. A polícia foi até a residência dele. Chega lá, encontrou mais uma pequena quantia. Ele foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. E posteriormente, daqui a pouco, obviamente, será encaminhado à penitenciária Ferrugem. Porque a quantidade é considerável. São 408 gramas, quase meio quilo de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, né? Você vê que coisa, né? Impressionante. Vendendo. Tava no corpo dele, cara. Nas costas... Amarrado e também no joelho. Eu vou te falar, cada tipo de coisa que é difícil. É o que tínhamos do setor policial. Outras e outras ocorrências aconteceram, mas essas, obviamente, foram as mais graves. Kiko Maravilha e também José Carlos Araújo. 7 horas e 18 minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h18. Laudos entregues aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito na última sexta-feira pela manhã, montada pela Câmara Municipal de Sinop para investigar os valores de taxas e cobranças pela concessionária de águas de Sinop, mostram que 20 hidrômetros testados pela equipe do Inmetro em São Paulo, 17 foram reprovados. Contudo, não foi o que os parlamentares esperavam, muito menos a população. Conforme os documentos, a quantidade de água que passou pelos aparelhos foi maior do que a registrada, ou seja, os moradores consumiram mais e pagaram menos. As aferições foram realizadas em São Paulo pelo Inmetro, pois em Mato Grosso não há laboratórios específicos para o procedimento. Nós vamos ouvir agora o que falou o coordenador da Águas de Sinop, Lineu Machado. Constatado sob medição, ou seja, sem prejuízo ao usuário. E 3 foram aprovados dentro das tolerâncias permissíveis. Importante que foi ressaltado também é que não existe nenhum estudo que comprove, o próprio Inmetro aqui confirma isso, que o ar interfira no valor das faturas entregues aos usuários. O que a gente faz, né, em concessionárias? Os hidrômetros, em média, eles têm validade e a gente utiliza um prazo de 5 anos de vida útil para que eles percam a capacidade de medida. Então, cada 5 anos a gente substitui os hidrômetros por mais novos para que tenham essa confiabilidade na medição. Isso varia de marca de hidrômetro ou não? Existem hidrômetros que são novos, que já tem 1 ano que estão no parque de hidrômetros, e alguns são mais antigos. Mas todo hidrômetro, quando ele vem de fábrica, ele já vem com um erro admissível e isso só vai aumentando ao longo do período de utilização. Geralmente, 100% dos casos que nós vimos, a favor do cliente e em desfavor da concessionária. Isso varia de marca para marca de hidrômetro ou não?
soprar, ali inclusive nos hidrômetros, e constatou que ao soprar gira para contar como se fosse água. Como é que resolve essa questão? O ar, ele é constante, ele existe, né? Ele é uma parte integrante do sistema público de abastecimento, não só de Sinop, como de qualquer região. O que a gente tem que pautar nessas situações é o seguinte: aonde a gente tem água 24 horas, que você abre a torneira e está saindo água, não existe ar. Ar e água não estão no mesmo ambiente. Acontece o ar em algumas situações de manutenções emergenciais, pode ser que sim, porém, não existe nenhum estudo, não existe uma comprovação que isso impacte diretamente na conta do usuário. É isso que o Inmetro afirmou e a gente já vem afirmando também. Como que foi feita a seleção para escolher esses hidrômetros que foram mandados para o Inmetro e por que foi a empresa Água do Sinop que arcou com as despesas para fazer esse trabalho do Inmetro? Importante também esclarecimento, né? Todos os hidrômetros que aqui estão foram sugestões por parte da CPI. Em algum momento o usuário teve algum problema, informou a CPI e eles fizeram a indicação para retirada e lacre dos hidrômetros. Em relação ao pagamento também, no primeiro momento nós questionamos a Câmara via documentos sobre o pagamento. O retorno nos veio que não havia orçamento na casa para que efetuasse o pagamento dos serviços do Inmetro. Então, somente por isso alguém teria que pagar. Como não havia orçamento da Câmara, nós efetuamos o pagamento desse serviço de aferição e peritagem dos 20 hidrômetros. Se os hidrômetros estão marcando a menos, por que os consumidores reclamam que estão pagando a mais? Grande questão, né? Cada caso tem que ser avaliado, tem que ser feita uma vistoria no local, se é o regime de consumo, se pode ser algum vazamento, alguma perda. É difícil de dizer aqui o que acontece nos 20 casos. Como que fica agora essa confiança com relação a esse resultado aí? Eles são aferidos pelo Inmetro, porém assim, né, o hidrômetro, que é como ele é o melhor equipamento que existe para custo-benefício para controle de consumo, mas nem sempre ele vai ser o mais preciso. O custo-benefício é que tem que ser avaliado. Existem hidrômetros ultrassônicos que custam na faixa, na ordem de R$2.000, que diminuem essa falha ao longo do tempo. Porém, não é economicamente viável ter um parque de hidrômetros todo num valor elevado. Jornal da 93. 7h22. Também ouvimos o vereador Edivaldo Costa, membro da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, que não concorda com o resultado apresentado pela empresa investigada em questão, Águas de Sinop. Qual é a sua avaliação desse material que chegou aqui hoje? O que a CPI tem a dizer sobre isso? Eu tenho todo o respeito pelo Inmetro, pela qualidade do trabalho, porém no dia em que fomos convocados, eu e o presidente Tony, que está aqui presente, para estarmos no Inmetro numa sexta-feira, chegamos na quinta e fomos para a reunião na sexta, os hidrômetros não tinham chegado no Inmetro. Nós ficamos correndo junto com o pessoal do Inmetro dos Correios de São Paulo para ver onde os hidrômetros estavam. Esses hidrômetros, quando chegaram, não foram feito o teste deles na nossa frente. Então não foi feito na minha frente e nem na frente do vereador presidente Tony, que está aqui comigo. Foi feito um teste, como que funciona o teste. Ele mostrou lá como queria fazer o teste. Nós viemos embora e tem que ser justo, não foi feito o teste na frente dos vereadores. Tenho todo respeito pelo Inmetro, não estou dizendo que o teste está errado, mas não foi feito na frente dos vereadores. E o outro questionamento é que uma empresa está sendo investigada, e essa empresa que está sendo investigada pagou pelo teste. Então eu como relator não reconheço esse teste e não vou recebê-lo. Vou relatar outras questões, mas não reconheço. E o teste até diz que os hidrômetros estavam marcando a menos. Um repórter fez uma pergunta muito inteligente aqui: como que o hidrômetro está marcando a menos e o povo está pagando a mais? Né? Imagine se o hidrômetro estivesse marcando a mais. O que o povo estaria pagando? Vereador, a empresa alegou que a Câmara não teria recurso para pagar essa versão do Inmetro. Procede isso? Então a Câmara não pode ter CPI, porque lá no relatório diz: as despesas dessa CPI correrão por orçamento próprio. Se não tem orçamento próprio, tem que encerrar a CPI. Não pode ter CPI, porque não pode nem cumprir com as despesas de uma CPI para investigar algo tão importante para a sociedade. Né? Se o laudo não vai ser aceito pelo senhor ou não vai receber esse laudo do Inmetro, qual vai ser o procedimento aqui? A CPI pode receber, tem outros membros, tem o presidente tem toda a prerrogativa de receber. Eu não reconheço, porque quando estávamos lá não chegaram os hidrômetros, na nossa frente chegou depois, abrimos o pacote, eu tenho filmagem do pacote, mas não foi feito nenhum teste porque o dia já estava se encerrando e esses hidrômetros chegaram já do meio da tarde para o final.
E a partir de agora, quanto tempo falta para encerrar essa CPI? Essa CPI, a questão de tempo, eu preciso, por exemplo, ouvir o povo. Se não der para ouvir o povo, não dá para fechar o relatório. Não me importa o tempo, se é 10 dias, se é 50 dias, se é 20 dias. Nós estamos investigando uma questão de 30 anos. Se a gente for imediatista para dizer, não, mas encerrou o prazo, existe possibilidades de dar mais prazo. Se não der, não é possível fechar. Mas se não ouvir, pelo menos, 40 pessoas da sociedade com as suas contas, e eu tenho alguns, mas não pela CPI, eu tenho pelo meu gabinete que me procuraram, que eu tirei cópia, que eu analisei um aumento brutal de R$20 para 40, de 40 para 80, de 80 para 200. Então, se nós tratamos aqui de aumento de preço abusivo, de aumento gradativo de preço, então a gente tem que ouvir o principal atingido, que é a população. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h26. Olha, o presidente da CPI, Tony Lennon, do PMDB, ele quer dar por encerrada essa CPI, essa investigação, mas ele acusa ex-vereadores de aprovar o projeto que trouxe a empresa para Sinop sem nenhum critério e preocupação com a população aqui em Sinop. Qual foi o principal objetivo quando foi criado a CPI e no andar de todo esse período aí, o que aumentou-se com relação, pode ser apontado aí? Na verdade, a CPI ela foi criada por quê? Porque no passado, na legislatura passada, houve uma votação. E essa votação na legislatura passada, ela foi votada sem olhar edital. Como se vota entregando um sistema de água e esgoto no nosso município, sem analisar com frieza todo o edital. Hoje esse problema que está se instalado aqui é por causa de uma legislatura passada, que foi votada e agora caiu em cima dessa casa. Me surpreende muito ter que criar uma comissão parlamentar de inquérito para analisar um sistema que hoje está prejudicando a sociedade, hoje está prejudicando a população. Por que não se olhou tudo antes de votar? O que aconteceu na legislatura passada? Por que não foi analisado item por item? Hoje essa casa, ela está tentando abaixar água e esgoto. Mas qualquer um de vocês que pegarem hoje o edital, pegar o contrato, vocês podem observar que naquela votação anterior dá total autonomia para a água de Sinop. E hoje o que nós estamos tentando fazer, usando linguajar popular aqui, é enxugar gelo. Porque foi votado, no meu ponto de vista, com falta de responsabilidade. Por que não se analisou esse edital? Por que não se analisou ponto a ponto esse contrato? Então hoje, quero deixar claro para a sociedade sinopense. Eu, como presidente da CPI, estou fazendo o que eu posso. E aqui eu não estou incriminando ninguém. Só quando você é fiscalizador, quando você trabalha em prol de uma sociedade, você tem que analisar o que você está votando. Não estou aqui dizendo que A, B, C ou D está errado. E eu não tenho culpa. Agora, o que essa casa, hoje os 15 vereadores tentam fazer, é tentar reverter uma situação que hoje toda a forma que você mexe no contrato, e não é segredo para ninguém, eles estão amparados legalmente por lei. É tanto que no passado aqui, e gostaria de falar se eles estivessem presentes, o Cláudio Santos, Fernando Assunção e Volgran, se me falha a memória, entraram na justiça contra a Água de Sinop por causa de um aumento. E o próprio juiz deu a canetada para que o aumento fosse feito. Por quê? Porque eles estão amparados por lei. Amparados por uma votação no passado. Isso eu falo em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer momento. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h29. Zé Carlos, na legislatura passada da Câmara de Vereadores foi aprovado. Inclusive, na época, nós estávamos no Hits Notícias, na 87 FM. Nós fomos terminantemente contra, naquela época, a privatização da água. Terminantemente contra. Você sabe por quê? Porque até então nós entrevistamos o Juventino, que era o diretor da SAES. E o Juventino disse com todas as letras que a SAES estava dando lucro. Você lembra disso, Edinaldo Lobo? Que era autossustentável, segundo... Palavras do Juventino, que na época era o diretor da SAES. E logo depois dessa entrevista que nós vinculamos lá na Rádio Hits, entrou o projeto da privatização da Água de Sinop, que na realidade é Águas do Xingu. Né? E ela está no Mato Grosso inteiro, viu? Barra do Garças, Cuiabá, praticamente no Mato Grosso todo. Exatamente. No Mato Grosso inteiro.
vou deixar bem claro, não estamos aqui contra a Águas de Sinop, a Águas do Xingu. O que foi prometido lá atrás, e aí eu não quero também ser advogado de vereador, até porque eu não ganho para isso e não sou jurista. Foi prometido que a água ia baixar. Você lembra disso? Foi prometido que Sinop teria 100% de cobertura de água encanada. Que Sinop teria 100% de cobertura de esgoto, de não sei o quê. Então foi prometido 1001 coisa. Parecia a lâmpada mágica do Aladim. Passava a mão, saiu o gênio, faça-se o esgoto na cidade de Sinop. Pá, tá feito. Né? E foi prometido. Eu não sei se alguns vereadores não entraram no oba-oba. Opa, vai baixar tudo, a prefeitura vai economizar, e os caras vão colocar água em tudo quanto é lugar, vai baixar tudo e tal. E aí, simplesmente fizeram o que grande parte dos políticos fazem. Assina o documento e não lê o que tá no documento. E aí depois é tarde, velho. Aí tia Chica é morta, como diz o outro. Né? Porque o Tony deixou bem claro isso e o próprio Edivaldo Costa, tudo que você olhar no contrato tá amparado judicialmente. Exatamente. Bem amarradinho. Muito bem amarrado. Muito bem feito. Agora, o que o Edivaldo vai fazer aí, a gente tem que fazer uma análise sobre isso aí. Será que vai valer a pena? Será que não vai haver um desgaste para o próprio vereador? Já que a empresa está embasada por lei? Não é verdade? E o povão tá reclamando, olha, eu tô pagando 3, 4 vezes a mais do que eu pagava, tal, tá todo mundo. Isso é óbvio, é claro. No entanto, a perícia mostrou que a empresa não tem nada a ver com a história, né? Sabe, e gente, aí, como é que fica? Chega um determinado momento que fica complicado, né? E também cabe a nós ter um pouco de bom senso de como que nós vamos cobrar dessa legislatura que tá aí, se não foi ela que fez, desculpa a palavra, cagada. Foi feito lá atrás, na legislatura passada, que 70% não voltou. Só voltou 30%. E um ainda foi cassado, né? Então ficou 20% do que votaram. Esses aí não votaram, estão tentando... Não sei juridicamente qual é. O presidente da UAB estava aqui ontem. Eu não sei se judicialmente ou legalmente existe alguma maneira para isso. E não sei também se o caso não é agora chamar a Água de Sinop, sentar e falar, gente, vamos resolver esse problema. Vamos ver o que dá pra gente amenizar de tarifa aí, essa coisa toda. Para não entrar numa queda de braço ainda, que eu acho que prejudica talvez até mais a própria população de uma maneira geral. Até porque a empresa fez um investimento muito alto e continua fazendo. Talvez eles vão querer tirar de uma certa forma esse prejuízo, né? Talvez um bom senso de se sentar, está sendo feito abaixo-assinado, para levantar assinaturas aí. A gente viu aí o pessoal fazendo abaixo-assinado, não sei se vai resolver judicialmente isso ou não, ou se o momento não seria de sentar à mesa com autoridades, associação de classe e tal, e tentar chegar a um denominador comum da melhor coisa para Sinop. Porque também é impossível, gente, vamos lá por partes, a pessoa pagar R$50 na casinha lá do Vila Mariana, Vila Santana, e pagar 180 de água, né, velho? Não dá pra água ser mais caro que a prestação da casa, né? Não tem jeito, cara. É uma disparidade muito grande. É muito grande a disparidade, entendeu? Então, haver um bom senso, talvez se sentar à mesa e conversar e chegar a um denominador comum, talvez seja viável. Agora, legalmente, o que o Tony falou, a gente não teve acesso ao contrato, só ao edital, tá tudo amarrado. E aí, ele chamou a atenção para os vereadores que aprovaram esse projeto, que com certeza não tomaram conhecimento 100% de como funcionaria essa empresa, como seria após a assinatura desse contrato. E aí nós estamos preparando, a 93 FM está preparando um trabalho aqui sobre os projetos de leis, indicações, moções, o que os vereadores fizeram no ano de 2017. Quais foram os assuntos mais importantes da Câmara Municipal? Nós já temos um levantamento, viu, Kiko, inclusive, mas nos próximos dias a gente vai preparar um material mais convincente para a sociedade, saber quais são os vereadores que mais votaram, que mais apresentaram projetos importantes na Câmara Municipal. E se tem algum assunto de relevância, de interesse da sociedade. Não é só apresentar projeto, é indicação. Será que aquilo realmente vai de encontro aos anseios da sociedade, da população? Moção de aplausos. E a 93 FM está preparando um material exclusivo para isso aí. Kiko, duas notinhas rapidinho aqui, para a gente não atrasar o programa. Recurso pede suspensão de parceria entre a Prefeitura de Sinop e a OCIP, que será julgada inclusive hoje, viu? A primeira Câmara de Direito Coletivo do Tribunal de Justiça vai julgar hoje, segunda-feira, um recurso do Ministério Público Estadual que pede a suspensão da parceria firmada em 2014 entre o município de Sinop e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP, Agência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, ADESCO. O julgamento seria na última segunda-feira, dia 16, em Cuiabá. No entanto, em virtude da ausência
injustificada da relatora, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, acabou sendo remarcada para hoje. Ao ingressar com uma ação civil pública em 2014, o Ministério Público alegou que a parceria firmada entre a UCIP teria um custo estimado de 22,2 milhões e a finalidade seria a terceirização para a prestação de serviços públicos. O Ministério Público justificou que o município estaria burlando a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, em relação ao limite de gastos, o que o objetivo da parceria seria ratificar a irregularidade com a terceirização de 250 cargos públicos, na grande maioria previstos na Lei Municipal 1604 de 2011, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e também vencimentos dos serviços públicos de Sinop. Esse é um assunto. Esse é um assunto. Também. Que vai dar o que falar, né? Também. E o outro assunto é que Sinop, mais uma vez, foi destaque no Bom Dia Brasil em nível nacional hoje, com a questão aí das creches. Ela apareceu mostrando que 2 creches recebeu todo o dinheiro para ser construído e colocado em funcionamento do governo federal. No entanto, estão paradas a exemplo de centenas em todo o Brasil hoje. Quer dizer, Sinop se enquadra nos municípios irresponsáveis com as obras públicas, né? Eu vou contar uma fofoca aqui e eu só não vou ter o resultado final, mas nós vamos correr atrás. Teve uma reunião na sexta-feira de 2 interventores do governo do estado do Mato Grosso que vieram a Sinop, ninguém estava sabendo disso, para ter uma reunião com o Hospital Santo Antônio. O governo do estado poderá reassumir a administração do hospital regional. Esse foi o teor da conversa que estava acontecendo com representantes do Hospital Regional na sexta-feira e com 2 enviados do governo do estado do Mato Grosso, para ser mais exato, da Secretaria Estadual de Saúde, para analisar a possibilidade do estado retomar a administração do Hospital Regional, haja visto que foi feita uma proposta, segundo a informação que eu obtive, e foi dentro do gabinete da prefeita Rosana Martinelli, a informação. Então, eu vou dar a fonte, da onde vem a informação que estava a prefeita Rosana Martinelli e a secretária Ivete Malmo. A informação veio lá de dentro. Ela não me pediu segredo, então eu vou... Né, Lobo? Quando você não quer, você pede segredo, né, Zé? Exatamente. Ela não me pediu segredo, né? Estava tendo naquele exato momento, isso era 10h30 da manhã, uma reunião entre representantes do estado do Mato Grosso e representantes do Hospital Santo Antônio, com uma possibilidade do governo do estado do Mato Grosso reassumir a administração do Hospital Regional. Porque o governo tinha passado para o Hospital Santo Antônio que teria que baixar o valor de repasse para eles tocar o hospital e parece que eles não estavam querendo. Nós vamos atrás dessa matéria hoje, mas de qualquer forma a gente já está passando em primeira mão para você que aconteceu essa reunião. A gente vai atrás do resultado. E tem uma informação aí que eu já estou apurando aí, e essa informação eu recebi de funcionários da saúde aqui em Sinop, que o governo liberou mais de 2 milhões novamente, uma segunda parcela. Mas o dinheiro parece que a princípio foi para aquele outro setor que também funciona, né, atendendo o público ali, no Hospital Santo Antônio. Que é o de emergência também lá. Exatamente. E esse dinheiro não foi para os funcionários lá do Hospital Regional que estão aí, estão virados na arara, meu amigo. Porque a situação ficou complicada aí. Veio mais de 2 milhões, segundo informações dos funcionários lá. Muitas cirurgias são feitas lá no Centro Cirúrgico do Hospital Santo Antônio, né? Dependendo da cirurgia mais séria, essa coisa toda. E nós vamos entrar em contato aqui, até a Toca Júlia Munhoz, aqui, assessoria de imprensa da Prefeitura, eu quero saber o resultado dessa reunião. Se o Estado vai assumir ou se a Fundação Santo Antônio continua da administração do Hospital Regional, para a gente saber o que poderá, talvez, acontecer. Porque a situação não tá fácil ali não, viu, gente? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Ô, Lobão, só pra gente fechar, o Sinop jogou ontem no Sub-20, né? Sub-21. Sub-21. Empatou 1-1. Contra o time do nosso glorioso Birigui. Marcos Birigui, treinador de Sinop. O Igor fez 1-0 para a equipe do Cacerense a 44 e a 33 minutos o jogador Cicinho do Sinop acabou empatando a partida. Placar de 1-1. Que maravilha. Foi um bom jogo? Bom jogo, um jogo bom, né? O Sinop, primeiro tempo, foi razoável. Segundo tempo, jogou muita bola. Um jogo muito interessante, um resultado justo. E de novo, sem presença de torcida, né? Já acabou a penalidade ou tem mais? Encerrou-se ontem. Foi o segundo jogo, né? Próximo jogo do Sinop será domingo na cidade de Lucas do Rio Verde. O Sinop enfrentará a equipe do Luverdense, praticamente fora já da competição. E o Sinop está praticamente classificado. Mas aí no primeiro jogo lá também, eu estive lá acompanhando ali de fora para ver se o torcedor ia lá, pelo menos lá fora. Teve não, viu? Teve gato pingado, teve uns 10 ou 15 só ali fora e pronto. Exatamente. E por falar em Luverdense, não sei não, hein? Tomou mais uma sapecada do Goiás lá no Passo das Emas nesse último sábado. E não sei se está na zona de rebaixamento já. Continua na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento. De todas as rodadas que aconteceram, o Luverdense é a 22ª rodada que ele permanece
na zona de rebaixamento. Que coisa, hein? Em todas elas. Às vezes alternava, saía e tal, mas durante 22 rodadas ele permaneceu no Z4. Isso é ruim. Muito ruim. Obrigado, Lobão. Um abraço. Zé Carlos, obrigado. Valeu, bom dia para você, Kiko. Bom dia, Lobão. Bom dia aos ouvintes do Jornal da 93 em Sinop, no norte do estado de Mato Grosso. Amanhã estaremos de volta com mais edição às 7 horas da manhã. Continue ligados. De hora em hora nós temos os nossos boletins informativos. Vem aí boa música e boa comunicação na 93 FM. 7h40, horário brasileiro de verão.